Olá! O conteúdo de hoje são os testes estatísticos, que também se chamam de testes estatísticos de hipótese e de significância. Fazem parte da estatística indutiva, da parte de probabilidade estatística, onde nós temos que um teste estatístico são os resultados de comparação entre dados. Nós podemos comparar dois conjuntos de dados, de duas amostras, ou podemos comparar uma amostra com um valor populacional, com um resultado populacional, através de hipóteses e de toda uma metodologia estatística reconhecida que permite que nós consigamos fazer conclusões, né, decisões em cima das hipóteses, em cima das afirmações de pesquisa, onde nós vamos rejeitar ou aceitar as hipóteses elencadas. Quando nós estamos fazendo um julgamento, nós vamos julgar hipóteses, nós podemos ter dois tipos de erro: o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. O que é o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 é quando a gente rejeita alguma hipótese verdadeira, nós dizemos que ela é falsa. E o erro do tipo 2 é quando a gente aceita, né, como verdadeira uma hipótese que é falsa. Então, toda vez que nós vamos julgar, nós podemos ter erros de julgamento. A tentativa de fugir desses erros de julgamento, principalmente do erro do tipo 1, de rejeitar a hipótese verdadeira, é o que determina o nível de significância dos testes. Então, se atribui um nível de significância para o teste para tentar ser o mais justo possível na, né, na eliminação das hipóteses ou no julgamento das hipóteses. Se considera que o nível de significância aí, menor ou igual a 5% seja altamente significativo, que seja adequado. De 5 a 10% provavelmente não é significativo, provavelmente não é adequado. Maior do que 10%, nós já podemos ter aí muitas dificuldades em se aceitar o resultado do teste. Mas, de toda forma, quem determina o nível de significância que vai ser utilizado na testagem das hipóteses é o pesquisador. Né? A este pesquisador, a estatística indica que o nível de significância ideal seja até 5%. O mais usual é o 5%, ou o que a gente encontra muito nos artigos como 0,05, que é a mesma coisa que 5%. Toda vez que nós vamos fazer, então, análise de uma situação e nós vamos gerar as hipóteses, nós vamos ter dois tipos de hipótese. A hipótese nula, que nós vamos chamar de H0, que ela sempre prevê uma igualdade, né, uma semelhança entre os resultados que a gente está comparando. E a hipótese alternativa, que nós vamos chamar de H1, mas também vocês vão encontrar outros materiais de outros professores chamando de HA. Né? A hipótese alternativa, então chamada de H1 ou de HA, independente de como se chame ela estipula que se tenha diferença entre os resultados, ou que um resultado seja maior do que o outro, ou que um resultado seja menor do que o outro. E isso depende um pouco do teste que nós estamos aplicando, né? De qual é a nossa opção de teste, o que nós temos de dados para aplicar um teste estatístico. Quais são as etapas de realização de um teste? Vocês vão encontrar vários vídeos na internet falando dessas etapas. Alguns professores elencam essas etapas em maior ou menor número, mas é a mesma sequência. Qual é a sequência que nós vamos trabalhar? Sempre na etapa 1, nós vamos determinar quem é a hipótese nula, quem é o nosso H0. Vamos lembrar que o H0 ele sempre parte da premissa de que nós estamos comparando esses resultados e esses resultados não têm diferença entre eles são iguais, eles são muito próximos, são muito parecidos. Né? A segunda etapa, nós vamos determinar a hipótese alternativa. A hipótese alternativa, dependendo da situação que a gente está colocando, ela vai ser que os resultados diferem significativamente, ou que um resultado é maior do que o outro, ou que um resultado é menor do que o outro.
Num terceiro passo, nós vamos selecionar qual é o teste vai ser usado. Né? Se nós tivermos média e desvio padrão, nós vamos voltar o teste para média. Se nós tivermos dois grupos e nós tivermos a média e o desvio padrão de cada um desses grupos, a gente vai usar um teste para comparação de médias. Tá? Se nós tivermos proporção, a gente vai utilizar um teste para proporção. Então, dependendo aí, né, do que a gente vai tendo, a gente vai utilizando um teste ou outro. Então, a gente vai selecionar sempre aqui no terceiro passo qual é o teste adequado para a gente utilizar naquele, né, naquele exercício, naquela situação, naquele estudo. Depois disso, no quarto passo, estabelecemos qual é o nível de significância. Vamos lembrar que o ideal é até 5%, 0,05. Nós vamos calcular os graus de liberdade. Nós vamos calcular os graus de liberdade e em cada teste, para cada tabela, a gente tem uma maneira de calcular os graus de liberdade. Lá na sexta etapa, nós vamos desenhar a curva, né? O desenho do gráfico da curva do teste, onde a gente vai determinar qual a região de aceitação e a região de rejeição do teste. Lá no sétimo passo, se faz a aplicação da fórmula, e cada teste aqui vai ter uma fórmula diferente. A gente vai trabalhar com alguns testes, a gente vai trabalhar então com algumas fórmulas diferentes. Né? E nós vamos ter um resultado dessa fórmula, onde este resultado da fórmula nós vamos posicionar sobre a curva do teste, sobre o desenho, sobre o gráfico do teste, e nós vamos verificar se o resultado que nós calculamos, se o resultado da fórmula está na região de aceitação ou na região de rejeição do teste. Se lá, né, na decisão do teste, no passo 8, o valor que nós calculamos lá no passo 7 estiver na região de aceitação, nós vamos aceitar o H0. Tá? Se o valor que nós calculamos estiver na região de rejeição, nós vamos rejeitar o H0. E com isso a gente vai concluir o teste. Ou seja, se nós aceitarmos o H0, é que nós vamos dizer que não existe diferença significativa entre os resultados que nós estamos comparando. Se nós rejeitarmos o H0, a gente vai ter que verificar o que é que nós escrevemos no H1. Se no H1 a gente escreveu que existe diferença significativa, então a nossa conclusão vai ser que existe diferença significativa entre os resultados do teste. Se lá no H1 nós escrevemos que um resultado é maior do que o outro, a gente vai concluir em cima da ideia do maior. Se lá no H0 nós colocamos que é igual, mas no H1 nós colocamos que é menor, né, que o resultado é menor do que o outro, nós vamos concluir em cima do menor. Vamos concluir em cima dessa ideia de que nós temos um resultado menor do que o outro. E se tem muitos testes estatísticos, se tem vários testes estatísticos. Alguns a gente chama de testes paramétricos, que são os testes que utilizam média, desvio padrão, utilizam variância, utilizam proporção, utilizam as análises de variância, utilizam o coeficiente de correlação linear de Pearson, utilizam os testes de regressão, né, que a gente chama de testes paramétricos. Os principais são o teste T, o teste Z, a análise de variância, a nova ou uma nova, o teste F de Snedecor, o teste de correlação de Pearson e o teste de regressão. E dentro dos testes não paramétricos, a gente tem também uma gama bastante grande, que é o teste Q-quadrado, o teste binomial, o teste Cohen, o teste de sinais para Wilcoxon, o teste de sinais impostos para Wilcoxon, o teste Ullmann-Whitney, o teste Wilcoxon para a soma dos postos, o teste de Kruskal-Wallis, teste da mediana, o teste de Kolmogorov-Smirnov, o teste de Tukey, o teste de Fé, o teste de McNamara,
o teste de Friedman, e assim por diante. Existe uma série de testes estatísticos. Cada um desses testes tem uma fórmula diferente, uma situação diferente que se utiliza em cada um deles, tá? E existe, a maioria deles, tabelas de referência. Nós vamos trabalhar nos primeiros testes com a tabela T e Z, a tabela Z, né, da distribuição normal, e a tabela T de Student. Por enquanto, é isso.